Então você é JP Morgan. É 1912. Você é dono do Titanic, o maior navio do mundo já construído, e está prestes a embarcar em sua viagem inaugural. Mas na última hora você desiste. Coincidência? Talvez. O fato de alguns dos seus maiores opositores estarem a bordo, prontos para desaparecer nas águas geladas do Atlântico, é apenas um detalhe conveniente. Mas, apesar de ser dono do navio que naufragou e se tornou símbolo eterno da cultura pop em 1998, imortalizado no drama de Jack e Rose, a conspiração em torno do Titanic é só a superfície de uma história muito sinistra. Porque no seu tempo você já era conhecido como um magnata que gostava de unir empresas e formar monopólios. Assim como fez com a US Steel, a primeira empresa bilionária do mundo. Mas não só isso, você também era um homem capaz de salvar ou destruir bancos inteiros com uma assinatura. Um cidadão capaz de pagar outro homem para lutar na guerra por você. Um civil que tinha mais poder e influência que os presidentes eleitos. Então não seria exagero dizer que você era o rei ou o presidente invisível dos Estados Unidos. E é aí que surge a pergunta que atravessa mais de um século. Como você conseguiu concentrar tanto poder? Como um único homem financiou um país inteiro e colocou os Estados Unidos no topo do capitalismo? Não apenas do século XX, mas também do século XXI, já que o banco que leva o seu nome continua sendo o maior do mundo atualmente. JP Morgan não começou do nada. Diferente de Carnegie e Rockefeller, que começaram praticamente do zero, Morgan nasceu em berço confortável. Seu pai, Junius Morgan, era banqueiro em Londres, e desde cedo o filho foi treinado para navegar nos mares turbulentos das finanças globais. Enquanto Carnegie erguia o aço e Rockefeller monopolizava o petróleo, Morgan entendia algo mais profundo. O verdadeiro poder não estava em possuir refinarias ou siderúrgicas, mas em controlar o crédito que fazia tudo isso funcionar. Então ele estava do lado do jogo daqueles que permitem toda a grande ideia sair do papel e se tornar realidade: os bancos. Para Morgan, confiança era a moeda suprema, e com ela ele financiou ferrovias, indústrias e governos. Assim nasceu a reputação de um homem que transformava caos em ordem, o banqueiro que não apenas investia, mas decidia o destino de uma nação inteira. E esse poder logo seria testado no campo mais selvagem da economia americana: as ferrovias. No fim do século XIX, as ferrovias eram o sistema nervoso dos Estados Unidos, mas o setor era um caos. Empresas rivais brigavam por rotas, tarifas despencavam e crises financeiras surgiam uma após a outra. Foi aí que Morgan se consolidou como o organizador. Ele reuniu executivos, apagou dívidas, forçou fusões e, acima de tudo, impôs disciplina. Quem aceitava suas condições sobrevivia, quem não aceitava era esmagado. Esse processo deu origem ao que o Congresso chamaria de Money Trust, uma teia invisível de bancos, companhias de seguro e indústrias, todas orbitando em torno do poder Morgan. Diferente de Rockefeller, que exibia seu monopólio em barris de petróleo, o monopólio de Morgan era invisível. Estava nos conselhos, nas ações e nas dívidas que ele controlava. Mas esse poder invisível ficaria escancarado em 1907, quando a economia americana mergulhou no pânico. Thomas Jefferson já alertava: as instituições bancárias são mais perigosas para as nossas liberdades do que exércitos permanentes. Era um aviso ignorado, mas que agora ganhava forma no rosto de um só homem: JP Morgan. Desde sua independência até então, os Estados Unidos teve 2 bancos centrais, e apesar de terem nome de Banco dos Estados Unidos, eram instituições dominadas por capital privado. Andrew Jackson, 7º presidente eleito do país, havia chamado os banqueiros de ninho de víboras ao destruir o 2º Banco dos Estados Unidos em 1834. Só que em 1907 parecia que as víboras haviam voltado.
mas agora concentradas em um único banqueiro. Naquele ano, Wall Street entrou em colapso. Ações despencando, multidões em corridas bancárias, pessoas, empresas e bancos falindo. O cenário era de pânico e o presidente dos Estados Unidos estava impotente. Então foi JP Morgan quem assumiu o controle. Na sua biblioteca em Nova York, ele trancou banqueiros industriais até que concordassem em financiar resgates e fusões. Ele examinou balanços um a um, decidiu quais bancos viveriam e quais morreriam. Naquela noite, um civil não eleito governou os Estados Unidos. A imprensa o chamou de Salvador, mas outros perceberam o perigo. O destino da economia de uma nação estava nas mãos de um único homem. E foi desse medo que nasceu o impulso político para criar uma nova e poderosíssima instituição. E, obviamente, JP Morgan não queria estar de fora dela. Em abril de 1912, o mundo vibrou com o Titanic, o maior navio do planeta no momento. O proprietário da companhia, dona do transatlântico, JP Morgan. Sua suíte de luxo já estava reservada, mas, na última hora, supostamente por problemas de saúde, ele desistiu de embarcar. Quando o navio afundou, entre os mortos estavam nomes como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Todos milionários influentes e todos apontados como opositores da criação de um banco central privado nos Estados Unidos. Para muitos, a tragédia parecia ter eliminado os últimos obstáculos ao plano de Morgan. Coincidência ou não, o mito ficou. O Titanic não apenas marcou uma era, como também se entrelaçou ao nascimento do Federal Reserve. E poucos anos depois, a conspiração se tornaria realidade institucionalizada em uma ilha isolada chamada Jekyll Island. Não era apenas teoria da conspiração. Senadores como Robert La Follette denunciavam que o Money Trust dominava o país. E Charles Lindbergh Sr. chamaria o Federal Reserve de o maior monopólio da Terra. Para eles, Morgan não era apenas banqueiro, era o arquiteto de um império invisível. O pânico de 1907 deixou claro, os Estados Unidos precisavam de uma autoridade financeira. Mas como criá-la? Em 1886, a Ilha Jekyll foi comprada por JP Morgan e seus associados e mais tarde seria o lugar onde essa autoridade financeira nasceria. A ilha se transformou inicialmente num resort de férias frequentado pelas principais famílias do país. Entre os membros do clube estavam figuras proeminentes como o próprio Morgan, William Vanderbilt e William Rockefeller. Em 1904, a revista Massey's Magazine chamou o Jekyll Island Club de o clube mais rico, mais explosivo e mais inacessível do mundo. Sob o manto da noite e usando apenas os primeiros nomes para manter suas identidades em segredo, em 1910, um grupo seleto se reuniu à Ilha Jekyll para conceituar um sistema bancário federal. E juntos, o grupo elaborou o atual Federal Reserve. Ali estavam políticos como o senador Nelson Aldrich, que era sogro de ninguém mais ninguém menos que Rockefeller Jr., e banqueiros como Henry Davidson e Benjamin Strong, associados ao JP Morgan. Mas, entre eles, havia também um homem que mudaria completamente a interpretação dessa história. Paul Warburg, um banqueiro de origem alemã, que havia se tornado sócio da Kuhn Loeb & Co., instituição com laços profundos com a dinastia Rothschild na Europa. E não para por aí. O próprio Morgan, apesar de ser visto como grande banqueiro americano, dependia de linhas de crédito vindas de casas financeiras de Londres e Paris, muitas sob a influência dos Rothschilds. É por isso que críticos defendem que o Federal Reserve não foi apenas um projeto americano, mas sim a consolidação de um cartel internacional de banqueiros, que conseguiu colocar a moeda americana sob a órbita de interesses globais privados. No discurso oficial, o Fed nascia para proteger os Estados Unidos das crises como credor de última instância, mas na prática parecia entregar o coração da economia do país a um pequeno grupo de homens da elite bancária mundial. Teoria da conspiração? Você que me responde, mas o resultado foi claro. Em 1913, a América ganhava um novo banco central e perdia o controle direto sobre sua própria moeda. JP Morgan não viveu para ver, morreu no mesmo ano em Roma.
mas sua lógica de controle havia vencido. O sistema que ele exercia sozinho agora se tornava uma instituição permanente. Mas a influência da Casa Morgan não morreria junto com seu fundador. Pelo contrário, durante a Primeira Guerra Mundial, ela se tornaria o braço financeiro da política externa americana. O poder do dinheiro ataca a nação em tempos de paz e conspira contra ela em tempos de adversidade. Ele é mais tirânico que a monarquia, mais insolente que a autocracia, mais egoísta que a burocracia. Durante a Primeira Guerra, a Casa Morgan se tornou agente financeiro dos aliados. Ela coordenava empréstimos, financiava compras e garantia o fluxo de suprimentos. Na prática, a linha entre Wall Street e Washington desapareceu. Muitos senadores passaram a se perguntar: os Estados Unidos entrou na guerra para defender a democracia ou para proteger os interesses de banqueiros? Mas talvez a maior contradição e um dos fatos mais inacreditáveis da época seja revelado pela família Warburg. Nos Estados Unidos, Paul Warburg, como vimos, foi um dos arquitetos do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, chegando a integrar sua diretoria em plena Primeira Guerra Mundial. Do outro lado do Atlântico, seu irmão, Max Warburg, ocupava um assento no Reichsbank, o Banco Central da Alemanha, financiando os esforços de guerra de um inimigo direto dos Estados Unidos. Eu não sei se você entendeu, mas a mesma família, dois irmãos servindo a países que se matavam nos campos de batalha. Para muitos críticos, isso não era apenas coincidência, mas o retrato daquilo que já sussurrava nos corredores do poder, que os banqueiros internacionais não serviam a nenhuma bandeira, apenas ao capital. Em 1934, 16 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Senado americano abriu uma investigação sob o pretexto dos mercadores da morte. O chamado Comitê de Munições do Senado surgiu devido a relatos generalizados de que fabricantes de armamentos haviam influenciado indevidamente a decisão americana de entrar na guerra em 1917. Esses fornecedores de armas haviam obtido lucros enormes ao custo de mais de 53 mil mortes americanas em combate. À medida que conflitos locais reacenderam na Europa no início da década de 1930, espalhou-se a preocupação de que esses mercadores da morte arrastariam novamente os Estados Unidos para uma luta que não era da sua conta. O senador Gerald Pinay, na época, prometeu: quando a investigação do Senado terminar, veremos que a guerra e a preparação para a guerra não são uma questão de honra e defesa nacional, mas sim uma questão de lucro para poucos. Nos 18 meses seguintes, o Comitê Nye realizou 93 audiências, interrogando mais de 200 testemunhas, incluindo JP Morgan Jr. e Pierre Dupont. A investigação terminou de forma abrupta e com resultados inconclusivos. Mas essa fusão entre Estado, indústria militar e financeira criaria ressentimento. E nos anos 1930, as entranhas do Império Morgan seriam expostas a todo o país de outra maneira. A Grande Depressão de 1929 levou milhões à miséria, e a fúria popular pedia a resposta. Então o promotor Ferdinand Pécora colocou os Morgan sob interrogatório. Diante do Senado, o JP Morgan Jr. foi humilhado. As audiências revelaram privilégios, práticas questionáveis e uma elite financeira completamente desconectada do povo. Pécora forçou Morgan a admitir sob juramento que havia evitado pagar imposto de renda nos Estados Unidos em 1930 e 31. Também foi revelado evidências de acordos preferenciais de ações que Morgan concedeu a diversos políticos e figuras públicas de ambos os partidos, sugerindo que os acordos haviam sido negociados em troca de favores, ou seja, um belo de um suborno. Além disso, a investigação verificou nos registros internos e expôs ao público o fato de que os sócios da Morgan Company controlavam outras 89 corporações avaliadas em 19 bilhões de dólares. Muitos americanos ficaram chocados e horrorizados ao descobrir o poder e a influência sobre a economia detidos por um homem e pela empresa que ele liderava. O resultado foi a Lei Glass-Steagall, que separou bancos comerciais de bancos de investimento. Então, a Casa Morgan foi dividida, mas a marca não morreu.
Muito pelo contrário, ela se adaptou, se ramificou e sobreviveu como instituições como a Morgan Stanley. E décadas depois, quando a história se repetiu na crise de 2008, o nome Morgan voltaria a ocupar o centro do país. Um século depois do Pânico de 1907 e 79 anos após a Grande Depressão de 1929, os Estados Unidos mergulharam em uma nova catástrofe, a crise do subprime. Milhões perderam suas casas, bancos faliram, o sistema financeiro tremia novamente. E mais uma vez, o nome Morgan estava no centro. O JP Morgan Chase, herdeiro institucional dos impérios criados por John D. Rockefeller e JP Morgan, que acabaram se fundindo nos anos 2000, foi chamado para comprar instituições falidas e garantir liquidez ao sistema. E adivinha onde eles tiraram dinheiro para comprar, por exemplo, o falido Bear Stearns por 30 bilhões? Exatamente, do Federal Reserve. Era a mesma coreografia de 1907. Enquanto políticos hesitavam, banqueiros decidiam. O fantasma de JP Morgan ainda pairava sobre cada decisão. Presidentes assinam leis, mas o crédito define o destino de uma nação. JP Morgan não foi eleito, mas governou como poucos líderes na história. Naquela noite de 1907, ele mostrou que podia controlar os Estados Unidos da sua biblioteca. E mesmo após sua morte, seu método continuou vivo, institucionalizado no Federal Reserve e perpetuado por bancos que ainda levam seu nome. Se governar é decidir o destino de milhões com uma caneta, então sim, JP Morgan foi o presidente invisível dos Estados Unidos. É sério que você vai chegar até o final desse vídeo, vai sair dele sem deixar o like? Pô, eu me dediquei bastante para trazer esse conteúdo aqui da melhor qualidade possível para vocês. Então deixa o like agora, aproveita a oportunidade. Se você não for inscrito, se inscreve também. Eu sou o Marcos, muito prazer. Seja bem-vindo ao meu canal e eu te vejo num próximo vídeo.